está gravado, né? Então, vamos lá. Gente, sejam muito bem-vindos a esse semestre novamente. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Eu sei que esse semestre, assim como o semestre anterior, são semestres diferentes, né? A gente está passando por momentos muito diferentes, né? Momentos muito difíceis, assim, é até muito difícil. Eu também sou aluna, então é até muito difícil a gente falar que a gente está vivendo um método muito fácil de ensinar e de aprender, né? Que está sendo agradável fazer isso desse jeito. A gente tem muita consciência de que esses semestres têm sido muito cansativos, né? Que têm sido muito desgastantes, tanto da parte do professor quanto da parte do aluno, que tem sido muito cansativo para todo mundo. Então, não pense assim, que são só vocês que estão sentindo os impactos, né, de tudo isso. Os professores também sentem, né, o impacto de como esse método vem acontecendo. A gente sente muita falta da sala de aula, sente muita falta da interação com os alunos, né, sente muita falta da convivência com os alunos, mas isso é temporário, né? Eu acredito que até esse seja só mais esse semestre em que a gente esteja as coisas desse jeito. Eu acredito que, pelo andar da carruagem, talvez no semestre que vem as coisas já estejam organizadas e a gente já esteja fazendo as coisas presencialmente novamente, né? A escola não tem medido esforços, assim, a Anhanguera não tem medido esforços para tentar organizar a estruturação do curso, né? Especialmente os alunos que têm que fazer estágio, os alunos que têm que ainda organizar as questões de estágio. Esses alunos estão sendo aí direcionados e encaminhados para que não sejam prejudicados nesse sentido. Então, quem for entrar no estágio, isso vai acontecer, né? Não se preocupem quanto a isso. Em relação a quem tinha aula prática, isso também vai acontecer. Infelizmente, não foram aprovadas algumas aulas práticas de alguns cursos, né? Dentre eles, o curso de radiologia, mas não foi só o curso de radiologia. Não foram aprovadas algumas aulas práticas de alguns cursos. O curso de biomedicina não foi aprovado, o curso de farmácia não foi aprovado, o curso de radiologia não foi aprovado. Não foram aprovadas essas aulas práticas e, por isso, a gente ainda não teve esses encontros presenciais, né? Porque essas aulas práticas não foram aprovadas em Santo André. Mas isso também vai acontecer, então é só uma questão de tempo, assim. Então, não pensem que vocês não estão sendo amparados, né? Na verdade, a Ana, a coordenadora, não tem medido esforços, assim, tem se preocupado muito, né, em manter o padrão da escola, em manter vocês muito amparados nesse sentido, né? E ainda mais assim nessa fase muito difícil. A gente vai trabalhar nesse semestre com uma disciplina. Essa disciplina se chama Câmara Escura e Radiologia Digital. Essa disciplina é uma disciplina de 60 horas, então ela é uma disciplina bem curta, é uma disciplina bem pequena. Ela é uma disciplina que funciona naquele regime híbrido que vocês já conhecem, né? Aquele regime em que, parcialmente, a gente discute uma parte da disciplina presencial, ou seja, nessa troca online que a gente tem feito, e um outro complemento da disciplina vocês fazem a partir do material que está disponível através da plataforma da faculdade, os materiais que a faculdade disponibiliza através de leituras, através de vídeos e outras ferramentas que a faculdade vem disponibilizando, né? Essa disciplina é uma disciplina muito importante, porque é uma disciplina que fala muito dos avanços da radiologia, né? Os avanços tecnológicos que a radiologia sofreu, que a radiologia passou, para que a gente tenha as formas de apresentação de imagens que a gente tem hoje, né? E esses avanços, eles foram observados desde a descoberta do raio-x. Esses encontros vão acontecer sempre às sextas-feiras. A gente vai ter aula, então, toda sexta-feira.
Só que o nosso horário é um horário curto, né? A gente tem um horário só que vai das 7 horas até as 8h30, né? 8h20, 8h30 no máximo. E era importante que vocês estivessem aqui no horário, né? Eu sei que a gente tem que levar em consideração que muitas pessoas trabalham, algumas pessoas têm dificuldade de se deslocar, não conseguem estar aqui no horário, né? Mas aí a gente tem que tentar ao máximo estar aqui no horário para a gente não atrasar o conteúdo, né? Essa disciplina, então, ela está dividida em 2 grandes módulos, né? Esses 2 grandes módulos, eles acabam conversando. Como, de alguma forma, a gente aborda a radiologia de uma forma bem histórica, assim, quando a gente fala de câmara escura e quando a gente fala de radiologia digital, a gente aborda um contexto bem histórico, assim, da radiologia. Então, a gente vai ver essa primeira parte de radiologia de câmara escura na primeira parte da avaliação, então na B1, e a gente vai ver a parte de radiologia digital e esses avanços tecnológicos até o modelo que a gente está hoje para a avaliação do bimestral 12. Então, a gente vai ver isso mais para B2, né? Eu programei esse semestre de acordo com o que foi definido do roteiro da instituição. Então, a instituição já definiu um plano de ensino, né? Como a disciplina, ela se transformou numa disciplina híbrida, então a escola já definiu, assim, muito bem um roteiro, né? Definiu muito bem um plano de ensino. Só um minuto, gente, que a coordenação está mandando uma mensagem aqui no... Só preciso dar uma conferida nesse horário para ver se eu estou passando o horário certo para vocês. Só para ver se está certo aqui. Só um minuto. Não tá escrito. Mas eu acho que é isso mesmo. Depois eu confirmo. De toda forma, eu confirmo. Então, a gente vai trabalhar isso, então, nesse contexto, né? E eu tenho certeza que vai ser muito... Eu tenho me esforçado muito, né, para que a gente consiga fazer isso de uma forma muito construtiva, de uma forma muito produtiva. Então, eu planejei esse semestre de acordo com o que foi definido no roteiro da instituição. Então, a instituição roteirizou o que é o direcionamento a partir de unidades, né? Assim como foi definido naquela disciplina de química, né? Que tinha aquela unidade 1, 2, 3 e 4. Para essa disciplina, a gente também tem a unidade 1, 2, 3 e 4. E dentro dessas unidades vem as referências. Então, lá no AVA, eu já comecei a colocar as referências com os links importantes, que já vem os links de texto. Então, hoje, o que a gente já vai começar a conversar um pouco sobre o conteúdo de Câmara Escura, que é falando um pouco de história, falando um pouco de avanço, um pouco, assim, sobre informações importantes de radiologia, né? Já é um pouco associado com o conteúdo baseado na leitura de um artigo, né? Esse artigo é um artigo da unidade 1, que é um artigo chamado Raio-X, Fascinação, Medo e Ciência, que é um dos artigos referência que está sendo utilizado como referência dessa disciplina de Câmara Escura. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o semestre? Vocês ficaram com alguma dúvida, alguma pendência? Vocês querem perguntar qualquer coisa, gente? O que vocês acham? Vocês querem falar qualquer coisa? Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Oi? Sim, professora, estamos entendendo, sim. Vocês estão entendendo? Tá. Bem, gente, muito bem. Então, eu vou começar a projetar aqui para vocês essa apresentação que eu montei baseada nesse artigo, né? Então, me digam aí, por favor, se já está aparecendo a projeção para vocês. Está aparecendo o slide? Está sim. Ah, tá ótimo. Tem.
Bem, gente, então, essa disciplina, ela se chama Câmara Escura e Radiologia Digital. Mas antes, né, antes que a gente comece a falar sobre essa questão de câmara escura, né, antes que a gente comece a falar sobre essa questão de radiologia digital, todos esses avanços, né, o que é radiologia digital, o que é câmara escura, a gente tem que falar como foi que surgiram essas observações, né, como foi que surgiu uma câmara escura, como foi que surgiu a necessidade de ter uma câmara escura, né? E isso se inicia mesmo com a história da radiação. E isso é uma história bem bonita, que talvez a gente já tenha conversado quando a gente começou a falar lá no início do semestre, no início do curso de vocês, eu talvez já tenha apresentado um pouco disso para vocês, mas a gente vai conversar novamente um pouco sobre isso, baseado nesse artigo. Né? Então, esse artigo se chama Raio-X, Fascinação, Medo e Ciência. Esse artigo é da revista Química Nova, é um artigo bem antigo, é esse aqui, ó, Raio-X, Fascinação, Medo e Ciência, que é do Rodrigo Lima e do Júlio Afonso. Ele é um artigo que é disponível para baixar, basta procurar no Google, basta escrever Raio-X, Fascinação, Medo e Ciência, que aí eles começam a contar como é que foi essa questão da descoberta do raio-x. E como ele é um artigo em português, é uma história bem bonita, assim, da gente começar a discutir, né? Bem, eu já falei para vocês, eu tenho certeza que eu mesma já falei isso para vocês, né? Que em 8 de novembro é o dia do raio-x, né? É o dia que a gente considera o dia das ciências radiológicas, né? Esse dia 8 de novembro foi o dia que o Röntgen, que é quem a gente chama de pai da radiação, né? Foi o dia que o Röntgen descobriu o feixe de raio-x. Então, o Röntgen descobriu o feixe de raio-x a partir de um experimento. Esse experimento era um experimento que ele veio fazendo a partir da reprodução de uma ampola, né? Essa ampola era a ampola que um outro físico já havia feito, né? O Röntgen, ele é engenheiro eletricista, ele trabalha na Universidade de Würzburg, na Alemanha, como professor, e ele está fazendo esse experimento que o Hertz já vinha fazendo, né? E esse experimento, novamente, eu vou explicar para vocês do que se trata esse experimento. Esse experimento é uma ampola de raio-x, então essa ampola é um tubo de vidro, né? Esse tubo de vidro é um tubo a vácuo. A vácuo significa que ele não tem influência do meio externo. Então, ele é um tubo de vidro, e dentro desse tubo, ele tem dois materiais, né? Ele tem dois materiais de metal. Um material tem carga negativa e um outro material tem carga positiva, né? Esse material que tem carga negativa, a gente chama de cátodo. E esse material que tem carga positiva, a gente chama de ânodo. Então, sempre, né? No raio-x, o lado que é positivo é o lado do ânodo e o lado que é negativo é o lado do cátodo. Então, esse mecanismo é um mecanismo muito clássico, né? A gente tem um lado negativo, que é o lado do cátodo, um lado positivo, que é o lado do ânodo. Então, o Röntgen, lá no laboratório dele na Alemanha, né, no laboratório da Universidade de Würzburg, ele passou uma corrente nesse tubo. Então, ele ligou esse tubo numa corrente elétrica. Então, eu vou ligar ele aqui numa tomada, numa corrente elétrica. E nessa corrente elétrica estão passando elétrons, né? Eu já falei isso aqui várias vezes para vocês. Então, esses elétrons se armazenam aqui nesse lado do cátodo, né? Esse lado negativo do cátodo contém uma estrutura muito famosa, um fio metálico famoso. Esse fio metálico é chamado de filamento de tungstênio. Então, esse filamento de tungstênio concentra uma quantidade muito grande de elétrons, né? E esses elétrons, eles são atraídos para o polo positivo. Quando eles são atraídos para o polo positivo, eles se chocam com o polo positivo, né? E esse choque em alta velocidade resulta num freamento muito brusco desses elétrons. Então, esses elétrons estão vindo na velocidade da luz
e se chocam, e quando eles se chocam, isso gera um freamento, né? Mas existe essa lei da conservação física que fala o seguinte, que na natureza, né, nada se perde, a energia nunca se perde, na verdade, ela sempre se transforma. E aí, essa energia cinética, na real, ela não é perdida, ela é transformada. E ela é transformada em raio-x. E aí, o Röntgen, então, fez esse experimento nessa ampola, e aí ele descobriu o raio-x, que nada mais é do que uma forma, então, de um princípio da conservação da energia, né? Um princípio de conservação da energia, um princípio físico muito clássico, já vinha sido descrito há muito tempo. E aí o Röntgen descobre esse fenômeno em 1895, no dia 8 de novembro. Esse fenômeno é um fenômeno importantíssimo, divisor de águas, né? Acaba sendo o maior advento ali de avanço científico no século XIX. A gente vai ver que o Röntgen, né, ele começa a dar muitas entrevistas. Isso aqui é um trecho do próprio artigo, que ele fala o seguinte, né, que o Röntgen descreve algumas propriedades da radiação que ele descobria, né? E aí ele fala isso, olha, essa radiação produz luminescência em certos materiais fluorescentes. Luminescência ela ilumina alguns materiais, né? Sensibiliza a chapa fotográfica. A chapa fotográfica é aquele material que a gente revela a foto, né? Aquela chapa fotográfica era onde eram reveladas fotos, onde eram feitas fotos, né? Mas, em si, essa radiação não é visível a olho humano. Não parece sofrer refração, nem reflexão, nem polarização. Não se trata de luz, porque ela é invisível, né? E ela atravessa grandes espessuras de madeira, de papel. Não é igual a raio catódico, porque ela não sofre desvio e ela tem um poder de penetração muito superior. Não é raio ultravioleta, nem infravermelho, porque ela tem um alto poder de penetração. Então, ele começa a verificar peculiaridades muito específicas desse raio-x, né? O raio-x, então, meses depois, assim, começa a repercutir muito mundialmente, né? Esse trecho aqui é um trecho publicado no Jornal de Londres, no dia 6 de janeiro de 1896, né? Aqui está a data, mas lembre que o raio-x foi descoberto em 8 de novembro de 1895. Então, isso aqui é um pouquinho mais de um mês depois da descoberta. E aí esse jornalista começa a anunciar isso, né? Na primeira página, falando assim, olha, realmente está rolando uma guerra, então, olha, os ruídos alarmantes da guerra não devem desviar a nossa atenção de um triunfo que aconteceu na ciência, que foi noticiado em Viena, né? O professor Röntgen, na Universidade de Duisburg, descobriu uma luz que, para finalidades de fotografia, pode penetrar madeira, carne, a maioria das substâncias orgânicas. O professor fotografou com sucesso objetos maciços de metal que se encontravam dentro de caixas de madeira, e também a mão de um homem que mostrava apenas os ossos, a carne sendo invisível. Então, né, o mundo científico começou a voltar os olhos para esse achado. O raio-x foi descoberto em 1895. Então, 6 anos depois, em 1901, o Röntgen ganhou um Nobel, né, de Física por conta da descoberta do raio-x. Então, ele foi reconhecido pouquíssimo tempo depois dele ter descoberto o raio-x, né? 40 dias depois da primeira notícia do jornal, já chegou a notícia no Brasil de que o raio-x tinha surgido, né? 2 matérias saíram nos jornais do Rio de Janeiro, que era nesse tempo, né, 1896, era a capital federal, saíram matérias sobre o raio-x. A Universidade Federal Fluminense, que era uma universidade muito importante, né, de Niterói, adquiriu o raio-x e fez várias experimentações com raio-x com professores importantes lá da Universidade de Química, porque eles começaram a verificar, o mundo inteiro começou a voltar os olhos, né,
para a importância que era aquele avanço científico. E aí, o raio-x, então, passou a ser um objeto de desejo, né? O raio-x passou a ser, imediatamente depois da descoberta, meses depois da descoberta, né? 6 meses depois da descoberta, 7 meses depois da descoberta, uma ideia de avanço tecnológico muito grande, né? Um país que tinha raio-x, um país que os cientistas conseguiam produzir raio-x, que as empresas tinham raio-x, que as escolas tinham raio-x, né? Era sinônimo de muito conhecimento, sinônimo de muito avanço tecnológico. Quando a gente vai avaliar a estrutura física do raio-x, a estrutura, o aparelho, não é fisicamente difícil de ser feito. Não é um aparelho que envolve grandes tecnologias, né? O que eu quero dizer é que não são necessários laboratórios super caros para fazerem um equipamento de raio-x. Consequentemente, por não ser um equipamento extremamente caro, por não ter uma demanda extremamente alta, aconteceu que logo depois da descoberta do raio-x, houve uma difusão muito grande sobre o raio-x e sobre como fazer o raio-x, né? E essa difusão muito grande acabou implicando no uso inadequado do raio-x. O que eu quero dizer com isso? É que, além do raio-x ter sido utilizado nos ambientes hospitalares, além do raio-x ter sido utilizado nos ambientes de pesquisa, nos grandes centros de universidade, como o experimento era um experimento muito simples, o raio-x acabou sendo utilizado em outras aplicações, que eram aplicações da vida normal. E aí, essas aplicações foram fundamentais para que as complicações causadas pelo raio-x começassem a surgir, né? E a gente vai ver isso. Então, se a gente viu, né, o raio-x sendo repercutido ali na ciência, né, e na imprensa, agora a gente vai ver o raio-x sendo repercutido na vida normal das pessoas. Então, além de ter tido esse impacto na comunidade científica, né, isso acabou despertando uma curiosidade muito grande, né, na comunidade leiga. Então, as pessoas começaram a ficar muito interessadas no raio-x, né, isso acabou gerando um folclore muito grande em torno do fenômeno. As pessoas queriam ter raio-x, então o raio-x começou a ser utilizado de forma comercial para a casa das pessoas, né? Existiam brinquedos de crianças que continham ampolas de raio-x, né? Tinha uma peça de teatro na França que era feito um raio-x, um exame de raio-x com um fluoroscópio, ou seja, um exame de raio-x com uma imagem em tempo real ali do corpo de uma pessoa, de um ator, imediatamente, enquanto todas as pessoas estavam ali naquele teatro assistindo aquela peça, né? A gente vê isso aqui é um modelo, por exemplo, de um fluoroscópio de rua que era muito utilizado nos anos 30, isso foi utilizado nos anos 20, foi utilizado durante muito tempo ainda, né? Aqui, onde a gente está vendo o ar, as pessoas colocavam os olhos, né? E aqui as pessoas colocavam os pés, e aqui eram realizados testes, né? Testes para verificar a pisada da pessoa, se a pessoa tinha uma pisada boa. Então, eles faziam testes de pés, assim, né? Para verificar se haveria conforto num calçado, por exemplo. Quando a pessoa colocava o pé lá, era realizado um exame de raio-x, a tela ficava fluorescente, e a gente tinha isso aqui, né? Tinha uma análise do contorno dos ossos daquele paciente, daquela pessoa que ia comprar aquele sapato, e aí poderia se analisar aquilo, né? Internamente, esse fluoroscópio,
A gente tem uma ampola de raio-x, mas a problemática tem uma pessoa que coloca os olhos aqui, né? Tem uma pessoa que está analisando aqui e um raio-x sendo emitido. Então, as primeiras aplicações das pessoas que trabalhavam com isso, obviamente, a gente não sabia, ninguém sabia da repercussão negativa que tinha, né? Do raio-x. Existiam outros sistemas. Então, o raio-x começou a ser utilizado, por exemplo, em salões de beleza, né? Esse aparato aqui é um sistema em que a gente tem aqui dentro uma ampola de raio-x. Essa ampola de raio-x, ela é utilizada para expor as pacientes, as clientes, né, que vão nos salões para pedir eliminação de pelos dos braços, das pernas. Então, esse sistema eles chamam de tricosystem. Trico é de cabelo, né? Pelo, sistema trico. É uma técnica de operação de remoção de pelo, né? A partir da emissão de radiação. Então, eles divulgam isso, que os pelos são removidos sem inconveniente de dor. Então, não é como uma cera, não é como uma lâmina, né? Dura só alguns minutos. A pessoa vai ser irradiada ali durante algumas semanas, mais ou menos umas 15 sessões de radiação e nunca mais nasce pelo, né? No máximo vai ficar um pouquinho queimada aquela área, mas depois a pele vai ficar normal. Isso era aprovado por um médico, que é o Albert Geiser, e era muito seguro, né? Um procedimento que era com certificação comprovada, científica, e removia permanentemente, né, esses pelos que eram superficiais. Então, por exemplo, uma pessoa que não queria mais que crescesse o cabelo, que estava ficando careca, que não queria mais que crescesse o cabelo, poderia ser submetida ali ao tricosystem e receber uma dose de radiação, uma quantidade de radiação, e não ser mais vítima, né, daqueles pelos e tudo. Então, obviamente, né, depois de um período em que a radiação começou a ser utilizada dessa forma, né, começaram a surgir os problemas. Então, começaram a surgir o que a gente chama hoje, o que a gente entende, né, que é efeito biológico da radiação. Então, a partir desses episódios aí mesmo, que começaram a surgir as necessidades de que tivesse proteção radiológica, né? Que tirassem esses produtos que não tinham aplicação médica, tirassem isso do mercado e começassem a fazer proteção radiológica, porque eles começaram a perceber isso, né? Que as pessoas que estavam começando a surgir, as pessoas que estavam começando a surgir com os danos lá por 1920 e pouco, né, eram pessoas que trabalhavam, geralmente pessoas que trabalhavam nos setores. Então, eles falavam isso. Os médicos que começaram a perceber, eles falavam isso. Gente, não dá para comercializar esse negócio desse raio-x assim, desse jeito, né? Porque o que a gente está vendo até agora é que, em termos de aplicação, esses raios desse tal de raio-x, né, é eliminação temporária do carcinoma, mas pode ser que aconteça recidiva. E aí, eles começaram a verificar que, mesmo na aplicação médica, né, tinha uma preocupação muito séria, assim, com as aplicabilidades mesmo, porque estava começando a acontecer isso aqui. Esse cara aqui é um médico, é um radiologista, é o Kassabio. Em 1910, ele começa a relatar que ele começou a desenvolver queimaduras sérias nas mãos, né? Em 1900, na verdade, 5 anos depois da descoberta do raio-x. E ao longo dos anos, assim, as queimaduras deles vão ficando piores, né? Ele vai começando a perder os dedos e tal, e vai começando a necrosar os tecidos. Em 1910, ele morre de câncer, né? Em função dessa quantidade de raio-x que ele recebeu nas mãos, né? O raio-x, então, começa a ser um risco muito sério, né, à saúde. Eles começam a alertar
que o raio-x é muito perigoso para os olhos, né? Que acaba sendo uma das principais áreas, especialmente para aquelas pessoas que manipulavam aquele fluoroscópio de rua lá, que colocava o pé, né? Aquelas pessoas começavam a fazer catarata. Muitos pesquisadores começavam a ter ulcerações nas mãos, abscessos, assim, graves, feridas, assim, que nunca cicatrizavam, né? As pessoas começavam a ter muitas queimaduras, assim, muito graves, né? Queimaduras sérias que nunca ficavam boas, e aí eles começaram a entender que isso era por conta desse raio-x, né? A maior parte das vítimas eram esses operadores desses equipamentos, dos fluoroscópios de rua, né? Muitos deles perderam as mãos, muitos deles morreram de câncer, muitas das pessoas que iam para os salões fazer remoção de pelos, fazer branqueamento, foram vítimas também. E essas pessoas, né, essas vítimas, que foram as vítimas mais feias, foram os responsáveis pelo estigma que tem do raio-x hoje, né? Hoje, quando a gente fala do raio-x, eu trabalho com raio-x e tudo, as pessoas ainda se assustam muito. Nossa, raio-x, nossa, câncer, né? Mas dá câncer, raio-x e tudo. Porque nessas primeiras aplicações foi muito, muito frequente, né? O risco era muito alto e as pessoas desenvolviam essas alterações de formas muito significativas, né? A gente vai ver esse relato aqui, esse relato é o relato de um dos manipuladores daquele fluoroscópio de rua, né? Além dele ter desenvolvido cegueira, ele desenvolveu essa lesão nas mãos, né? E aí ele conta como foi que a mão dele foi se desfazendo, né? E esse relato é em 1896, né? Que saiu numa revista muito importante internacional, essa revista se chama Nature, e esse artigo é intitulado Os Erros do Raio-X. E aí ele fala assim, nas primeiras 2 ou 3 semanas, eu não senti nada, né? Não senti nenhum inconveniente, mas depois de um tempo, várias manchas escuras apareceram nos dedos da minha mão direita, e aos poucos se tornaram muito dolorosos, né? O resto da pele estava vermelho e inflamava. A minha mão doía tanto que eu fui constantemente forçado a banhá-la em água fria. A pomada temporariamente acalmava a dor, mas a pele secava tanto e tornou-se tão dura e amarela, parece um pergaminho, né? Parece um papel. E ficou completamente insensível, então ele perdeu a sensibilidade dos nervos. Ele não ficou surpreso quando começou a descamar. Então, se vocês forem olhar aqui, olha aqui o tecido como está soltando, né? A pele está toda descamando, toda se desfazendo, né? Parece que ela está toda esfarelando. Logo a pele e as unhas caem, os dedos incharam, a dor permanece constante. Eu perdi a pele das minhas mãos direita e esquerda, 4 das minhas unhas desapareceram da mão direita, 2 da esquerda e 3 outras estavam prontas para cair. Durante mais de 6 semanas, eu não consegui segurar nada na minha mão direita e não consegui segurar uma caneta desde as perto das minhas unhas, né? E isso é só o início do processo, né? Então, durante anos depois, provavelmente, o processo degenerativo é um processo de perda dos dedos e tudo, perda das extremidades, igual como aconteceu com a mão do Kassab. Então, esse artigo, ele fala disso, né? Que a descoberta do raio-x representava um dos grandes efeitos da inteligência humana no final do século XIX, tendo uma repercussão imediata em todo o mundo. Então, isso gerou uma repercussão muito séria no mundo inteiro, foi incrível para o mundo inteiro. Em paralelo aos esforços de interpretação da radiação X, muitas especulações foram feitas, vindo a causar um grande estresse e fascínio nos cientistas e nos cidadãos. Embora a reação em geral tenha sido um deslumbramento com aquela nova radiação, outras posturas foram observadas, mostrando uma relação repulsa de medo e insegurança. As propriedades dos raios-x, quer tenham encantado ou desagradado as pessoas,
ocultavam os perigos advindos da sua manipulação. Foi preciso vários erros e tragédias para que se despertasse nas pessoas a necessidade do estabelecimento de protocolos de proteção radiológica, bem como da supressão de muitas das aplicações empíricas no cotidiano que eram feitas no início do século XX. Muito bem. Por que eu falei dessa apresentação desse artigo com vocês? Porque para que a gente falasse dessas primeiras aplicações aqui, dessas primeiras radiografias que o Röntgen... Eu não coloquei aqui a primeira radiografia que o Röntgen fez. Eu vou colocar... Depois eu mostro para vocês, mas... Para que o Röntgen, lá em 1895, conseguisse observar essa primeira referência dele de imagem radiográfica, ele precisou revelar essa imagem. Como ele fez isso? Então, quando o Röntgen falou lá naquele texto, dizendo assim, esse raio-x que eu descobri, né, lá naquela ampola, quando ele passa aquela corrente, esse raio-x que eu descobri, ele tem a capacidade de sensibilizar um filme radiográfico. Ele só descobriu isso porque ele sensibilizou um filme radiográfico, e ele revelou esse filme, né? Antigamente, muito antes das fotos digitais, talvez na casa dos pais de vocês, talvez aí pela casa da avó de vocês, vocês devam ver fotos bem antigas, né? E essas fotos antigas, elas não eram reveladas, elas não eram impressas, né, por essa forma digital que a gente tem hoje, que a gente tem uma impressora que revela a foto, imprime a foto bonitinha, a foto que vem do computador, né? Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, o processo ao qual as fotos eram feitas era um processo que a gente chama de processo analógico, né? Em que a gente tinha um concentrado de filme radiográfico. Esse filme radiográfico é um aglomerado de um material. Esse material é um material de revelação de imagem, né? Nesse caso, é uma imagem de fotografia. Esse filme radiográfico era colocado dentro de uma máquina, né? Essa máquina é uma máquina de fotografia. Essa máquina de fotografia a gente fotografava, né? Talvez alguns de vocês ainda lembrem disso. A gente fotografava aquela imagem, tinha que guardar esse filme fechadinho, no escuro, né? A gente não podia expor o filme, porque vocês lembram quando se expusesse o filme, né? Se o filme pegasse luz, o que acontecia com ele? Vocês lembram? O que acontecia com o filme se ele pegasse luz? Queimava. Queima, né? Queimava o filme. Queimar significa o quê? Ele foi revelado antes da hora. É isso, queimar. Ele pegou luz antes da hora, queimou o filme. E esse termo, queimar filme, a gente usa até hoje, né? Quando a gente quer falar que alguém vai falar mal da gente, ou falar com antecedência da gente, a gente fala, queimou meu filme, né? Queimou meu filme. Queimar o filme significa isso, né? É um termo de referência radiológica. Que, na verdade, revelou-se algo antes do momento certo. Então, esse filme, né, com esse concentrado de fotos que foi impressa nele, né, era levado para um lugar, né, que era uma empresa, e essa empresa fazia um processamento, né? Esse processamento era um processamento de revelação de imagem. E aí a gente vai voltar aqui para a nossa aula. Muito bem. Então, o processamento de revelação de imagem é um processamento clássico. Esse processamento é um processamento que vocês já devem ter visto em novela, devem ter visto em algum filme, né? Que é uma sala vermelha, assim, uma sala super escura, e tem várias soluções, assim, com várias vasilhas com várias soluções, né? A pessoa vem com aquele
papel, que inicialmente é só uma folha, né? No CSI tem muito, aí vai, banha, né? Aquela folha, aí bota numa outra vasilha, depois bota numa outra e no final deixa para secar. Então, essas fases, né? Essas fases, elas são fases clássicas do processo de revelação manual, né? Esse processo de revelação manual é o processo de revelação manual para a fotografia e é o processo de revelação manual que acontecia quando a gente falava de raio-x convencional, né? Quando a gente falava do raio-x que era realizado com filme radiográfico. Então, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando a gente fala da história da radiologia, a gente divide a radiologia de algumas formas, assim. A gente divide a radiologia no momento que a gente chama de radiologia convencional. Radiologia convencional. E a gente fala da radiologia num novo momento, que é quando a gente fala que a radiologia está vivendo numa fase que a gente chama de radiologia digital. A radiologia digital, ela surge a partir dos anos 70. No final dos anos 60, começo dos anos 70. Por quê? Porque nesse tempo, é o tempo que surge o boom dos computadores, sabe? Que surge aquele desenvolvimento tecnológico, que surgem os supercomputadores, que surgem os avanços digitais, né? Então, a radiologia digital, ela começa a partir dos anos 70, e a radiologia convencional, ela é estabelecida desde quando o Röntgen descobriu o raio-x em 1895. Tudo bem? A radiologia digital é marcada por uma condição. Para se fazer um exame radiológico a radiologia convencional é marcada por essa condição. Para fazer o exame radiológico convencional, era necessário ter um filme radiográfico. O filme radiográfico é tipo esse filme da fotografia, só que ele era deste tamanho. Era enorme, dependendo da área que a gente queria analisar. Se a gente está falando de um filme que vai ser utilizado num chassi era a estrutura que a gente usava para prender o filme. Se a gente está falando de um filme radiográfico que vai ser utilizado num chassi que é de avaliar o punho, ele é um filme radiográfico menor. Se a gente está falando de um filme radiográfico que vai avaliar o tórax, ele é um filme radiográfico maior. Se a gente está falando de um filme radiográfico que vai avaliar o fêmur, e assim sucessivamente. Existem pelo menos uns 6 tamanhos de filme radiográfico que eu, obviamente, não estou lembrado agora de todos os tamanhos. Acho que o maior talvez seja 45 por 45 centímetros. E eles têm uma peculiaridade muito séria, né? Eles são filmes, né? Como filmes que a gente está falando, filme de fotografia. Ou seja, ele não pode pegar luz, ele não pode pegar umidade, ele tem que ser manipulado com muito cuidado, porque ele sempre corre o risco de queimar. Só que a gente não usa esse termo na radiologia. A gente usa um outro termo na radiologia, que é o mesmo sinônimo. A gente chama de velar o filme, que é quando ele foi revelado antes da hora, mas na verdade ele foi queimado. É a mesma coisa. A gente fala assim, o filme foi velado, ele pegou um pouco de luz e aí ele acabou sendo velado antes da hora. Então, para a radiologia convencional, para revelar aquela imagem, aquele filme radiográfico, ele era feito aquele raio-x naquele filme, aquele filme radiográfico era levado para um banho numa solução, essa solução era uma solução reveladora. Aí ele ficava lá tomando um banhinho de solução reveladora, que revelava aquela imagem. Revelei a imagem, eu preciso tirar o excesso dessa solução reveladora. Aí eu lavava ele com água. Tudo manual. Revelei a imagem,
Agora eu preciso fixar essa imagem. Aí eu passava numa solução fixadora. Fixou a imagem, precisa lavar de novo, passava na água. Agora eu preciso lavar esse filme. Lava ele. E depois deixar esse filme secando. Então, isso demorava, só fazer o exame radiográfico já demorava, sei lá, 7 minutos. Revelar o filme demorava mais uns 12. E se o processo de revelação não fosse feito direito, o filme ficava ruim. Ou seja, tem que repetir o exame para revelar a imagem direito. Então, a radiologia convencional, obviamente, né, a pessoa, quando já tinha a mão da técnica, ela já fazia tudo direito. Por quê? Por que isso era bem difícil? Porque esse processo todo de revelação, de fixagem, de lavagem, de secagem, era feito num lugar que a gente chama de câmara escura. O que é a câmara escura? O filme não pode ser exposto à luz prévia, porque se ele for exposto à luz prévia, ele o quê? Queima. Então, a câmara escura é um ambiente à parte do setor em que se realiza o exame radiológico. A câmara escura é um setor apenas para revelar a imagem radiológica. E é isso que a gente trata nessa disciplina. Então, a gente vai ver isso, né? Esse processamento que se faz aqui para revelar a imagem, né? Agitar o filme, deixa sair, lava, fixa, lava de novo, seca. Esse processamento precisava ser feito nesse lugar aqui. Esse lugar que é uma câmara escura, né? Antigamente, isso aqui era feito tudo manual. Aí depois surgiram umas impressoras, né? As impressoras que já faziam esses banhos internamente a elas, né? Aí já era semi-manual, mas a gente tinha que colocar aqui, na verdade, a gente ia colocar a bandeja aqui, aí ela tirava o filme aqui dentro, né? Banhava ele saía aqui fora, a gente tinha que tirar ele e botar para secar. Aqui estão as soluções, olha, R é solução de revelação e F é solução de fixação. Aqui a gente tem um processamento radiográfico, uma câmara escura para raio-x odontológico, e bem aqui uma impressora, só que essa impressora é para raio-x convencional, né, com solução reveladora ou solução fixadora. Esse procedimento, né, era um procedimento bem cansativo, perigoso até, porque esses químicos, né, que a gente chama, eram soluções que têm cheiros muito fortes, né? E isso acabava gerando alguns graus de toxicidade. Então, pessoas que tinham assim quadros de alergia, né? Asma e bronquite, rinite, as pessoas faziam várias dificuldades com isso, né? Para o processamento radiográfico de imagens que a gente chama periapicais, que são essas imagens aqui, isso aqui acontece muito rapidamente, porque essas câmaras escuras, elas são muito rápidas. Oi. Você está exibindo imagens, slide? Não tá Ai, vendo. meu Deus, eu esqueci. Desculpa. Esqueci. Que bom que você falou. Vou voltar. Tá aqui. Então, a gente vai ver isso aqui. Isso aqui era o que eu estava falando. Isso aqui é uma câmara escura de radiologia odontológica. Então, o processamento radiográfico de imagens periapicais, que são essas bem pequenininhas aqui, que são normalmente para avaliar um dentinho só, vocês vão ver isso em radiologia odontológica. Isso aqui é realizado mesmo no ambulatório odontológico, às vezes é o próprio dentista que faz, e isso é realizado bem rapidamente, porque como a imagem é feita unicamente num único filmezinho, isso é feito bem rapidinho, bem rapidamente, né? Aqui a gente tem uma outra impressora, essa é uma outra impressora com esses dois químicos. Então, eu estava falando para vocês que esses químicos, eles têm um cheiro forte, né?
Então, às vezes, eles deixam o cheiro muito forte. Então, as pessoas que tinham assim, problemas respiratórios, né, de alergia, às vezes rinite, asma, as pessoas sentiam muito e faziam assim complicações por conta desses químicos, né? E cair na roupa manchava. Manchava, sim, né? Eram várias complicações. E às vezes o lugar escuro, né? E as pessoas que não tinham muita experiência, então no começo as pessoas passavam muita dificuldade. Ficavam assim tateando é pegando assim para não se bater, né? Para saber onde era que estava pegando nas coisas direito, porque não sabia exatamente como andar no lugar, né? Obviamente, com a experiência, as pessoas vão aprendendo e aí isso vai mudando, mas a câmara escura era um ambiente assim bem que a pessoa tinha que ter muita técnica mesmo, né? Eu confesso para vocês que eu, no final da minha faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar num hospital que tinha câmara escura, né? Então, eu tive vivência de câmara escura. Eu estou formada há 11 anos. Há 11 anos, no final de 2009, eu tive a oportunidade de estagiar, né? Mas nos hospitais que eu trabalhei, nenhum tinha câmara escura. Mas em Belém, eu cheguei a estagiar num hospital que tinha câmara escura. E realmente era muito difícil, né? Era muito difícil. Eu mesma, que era jovem, encontrava muita dificuldade em conseguir fazer a manipulação de tudo, em conseguir fazer os processos de processamento radiográfico, que a gente chama por conta disso, por conta da falta de experiência mesmo, né? Esses processos, hoje, na sua maior parte dos serviços, foram substituídos por isso aqui. O que a gente chama de radiologia digital. A radiologia digital, ela é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta muito significativa nos avanços da radiologia, auxilia muito precisamente no diagnóstico, especialmente nos diagnósticos diferenciais, é essencial para que a gente consiga fazer imagens de qualidade, às vezes mesmo que o raio-x tenha ficado ruim, com os avanços das tecnologias diagnósticas, é possível fazer variação de contraste, variação de densidade, sem ter que reexpor o paciente. Então, isso é uma ferramenta muito boa, né? Não é utilizado mais filme radiográfico, então o raio-x digital é marcado por isso. Não existe mais filme radiográfico, né? O que existe aqui são sensores digitais, então o que a gente usa aqui são bandejas digitais. Essas bandejas digitais, elas contêm sensores que captam esses feixes de radiação por mecanismos totalmente diferentes, né? E esses sensores estão relacionados a cada paciente. Então, a gente cadastra cada um deles para cada paciente e aí a gente tem esse registro do paciente podendo trabalhar com cada uma das suas individualidades. Então, a radiologia digital é uma ferramenta muito importante, né? Tem as suas desvantagens. Às vezes, a pessoa, por confiar demais na radiologia digital, aumenta muito a dose, erra a dose, né? Expõe demais o paciente, abre muito campo, porque sabe que vai poder cortar, sabe que vai poder mexer no exame depois e acaba não cumprindo com as normas de proteção radiológica. Mas, em geral, é uma mão na roda, é um auxílio muito significativo assim, no exame de acompanhamento assim, da radiologia, né? Então, nessa disciplina, a gente vai tratar disso, a gente vai tratar desses avanços, né? Vai tratar dessas aplicabilidades, do que é a radiologia digital, vai falar dessas especificações da câmara escura, especificações do processo de processamento de imagem, e espero que seja aí muito produtivo. Espero que seja muito produtivo para a gente, né? Espero que a gente consiga aproveitar bastante essa disciplina, tá bom? Ok. Eu cansei de estragar a radiografia esquecendo no fixador quando era manual. Não entendi o que você falou. Eu cansei de estragar a radiografia quando eu esquecia no fixador, quando era manual.
Nossa, que vacilo, Rafael, sério? Vai ficar tudo branco, tudo transparente. Sim, isso acontece. E aí tem que repetir o exame, né? E aí tem que ir lá com aquela cara de oi, tudo bem? Não, Vamos fazer de novo? tinha que ligar pro paciente, porque geralmente era no final da tarde, você colocava e ia fazer outras coisas e ia arrumando. Quando você ia ver, outro dia você chegava e estava lá ainda. Aí ligava pro paciente, o paciente voltar, aí você tinha que inventar uma desculpa. Aí fala, não, na verdade é porque você se mexeu, né? Ficou um pouco ruim o exame. A culpa é sua. Mais ou menos isso. Quem nunca, né? Quem nunca quer tirar a primeira pedra? Isso na radiologia odontológica. Isso é para radiologia odontológica. Mas era quando ia fazer um outro tipo de exame lá, que era a teleradiografia Rocabado, você tinha que pegar a 7ª vértebra cervical. Então esse filme ele era maior do que a reveladora, então você tinha que fazer manual mesmo. Aí pendurava na colgadura, revelador, deixava um tempinho, água, e aí todo esse processo. Né? Mas show de bola. Que legal. Muito bom. Você pode até trazer pra gente, eu não conheço essa técnica, você pode até trazer um dia pra gente, discutir um pouco ela com a gente. Vou Radiologia odontológica, assim, nunca foi a minha afinidade, vamos dizer assim. Nunca tive uma boa relação com essa disciplina. Trabalhei uns 8 anos. Muito legal. Eu imagino que deva ser legal, assim, mas eu não tenho afinidade alguma com radiologia. É muito legal, eu gostava muito. A questão maior é só a respeito do registro, né? Eles não pegavam como técnico em radiologia. Porque tem uma briga aí que eles falam que o órgão maior dentro de uma clínica de radiologia odontológica é o dentista. Então, essa briga aí está na justiça já tem um bom tempo. Então, essa é a parte ruim somente. Entendi. Muito legal. Parabéns, que legal. Alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Não? Estamos conversadas? Muito bem. Então, por hoje, a gente vai conversar sobre isso. Na próxima aula, a gente já vai começar a falar mais especificamente sobre os processos de revelação, vai falar mais especificamente sobre detalhes de câmara escura, tá bom? Por hoje é isso. Boa noite para vocês. Um beijo. Até semana que vem. Boa noite, professora. Obrigado. Boa noite, bom descanso a todos aí, bom final de semana. Bom fim de semana, né?